Hoje, direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quiven, nós vamos falar sobre quando que é a indicação para um preenchimento ou para uma cirurgia plástica. Hoje as pessoas, eu acho que usam muito o preenchimento antes de usar a cirurgia. Quando é que existe indicação para um ou para outro? Isso é um tema bastante interessante e, na realidade, é um tema que assim, tem que ser muito bem tratado com um certo critério, porque são tratamentos diferentes para rejuvenescer um rosto. Então, assim, quando a pessoa começa a notar os primeiros sinais de envelhecimento, ela procura algum profissional para fazer algum procedimento para rejuvenescer. O principal é o diagnóstico. O que naquele rosto que envelheceu, de que jeito aquele rosto envelheceu, para a gente dar o tratamento correto. Em linhas gerais, quando existe flacidez de pele de uma maneira mais intensa, tá? A gente chama aquelas bochechas de bulldog bem pronunciadas, a pele do pescoço caiu, solta da musculatura, tá? Existe um peso excessivo de bochechas, tá? Os casos são mais indicados para uma cirurgia plástica. Tá. Quando ocorre, não existe uma flacidez muito grande. E o processo de envelhecimento causou mais uma flacidez menor. E um emagrecimento do rosto, perda de volume, que é um dos sinais de envelhecimento também. Às vezes aquele rosto, ele murchou. Tem pessoas que notam, meu rosto está mais murcho. Eu noto que as minhas bochechas eram mais altas, mais cheinhas, agora elas estão mais murchas. Com o processo de envelhecimento, a gente vai perdendo o volume do rosto. Então, tanto o volume do rosto, do osso, como o volume da gordura. Então, assim, nesses casos, a gente indica os preenchimentos. Mas dá para fazer até os dois associados, dá para fazer os dois, é? porque o processo de envelhecimento, normalmente, ele não causa só uma coisa e só outra. Normalmente é uma mistura. Um pouco de perda de volume nas estruturas do rosto e um pouco de flacidez. Em alguns casos, a gente consegue tratar só preenchimento. Aí, quando não é necessária a cirurgia, às vezes um pequeno preenchimento resolve. Tá? E tem casos que a gente associa as duas coisas. Para não precisar ir muito fundo numa técnica, a gente divide, trata um pouco com preenchimento e um pouco com a cirurgia. Doutor, me diz uma coisa, se eu estiver errada, tu me corrige, tá? É muito comum hoje nós vermos tanto homens quanto mulheres que fazem um preenchimento, que provavelmente tinham muita flacidez, e daí seria um caso, eu acho que de cirurgia, mas fazem um preenchimento até encher tudo e fica aquilo muito exagerado e não fica bonito. Não é? Isso é comum a gente ver hoje em pessoas de mais idade, não é? Isso é muito comum. Tá? O que eu sempre digo para os pacientes, assim, não é bom levar uma técnica ao limite dela, porque se a gente levar uma técnica ao limite, a gente vai trazer junto o aspecto mais artificial daquela técnica, o exagero, o chamado exagero, que é uma coisa que a gente evita quando a gente fala em tratamento de rosto. Então, às vezes, é bom fazer uma plástica mais suave. Depois, a gente vê o que não melhorou totalmente com aquela plástica e associa um preenchimento só nas zonas onde precisa e um preenchimento menor. Ao invés de fazer um preenchimento muito grande para tentar preencher uma flacidez exagerada, que no caso precisaria de uma cirurgia. E é o mesmo do outro lado também, indicar uma cirurgia para uma flacidez pequena, num rosto que murchou, aquele rosto vai ficar esticadinho, mas ainda vai continuar murcho. Então, às vezes, a cirurgia não fica sem volume. Fica sem volume. Então, às vezes, a cirurgia fica um tratamento exageradamente invasivo para um caso que não precisava. Então, esse é um detalhe que tem que ser assim, discutido com o médico, ele tem que oferecer todas as alternativas. É interessante, assim, receber esse diagnóstico de uma pessoa que conhece as duas técnicas para poder indicar as duas, quando for o caso de uma das duas ou só de uma, para fazer um diagnóstico correto, e tendo o diagnóstico correto, o tratamento é adequado. Esse é o primeiro passo. Assim. O rosto a gente tem que tratar a pele, as estruturas mais profundas, quando precisar, né? E a estrutura muscular. Então tudo é tratado
de diversas maneiras. Claro. Então o rosto é a parte do corpo que a gente mais tem técnica e muitas vezes elas são complementares. O menos é mais, é uma coisa que vale muito para rosto e nariz. São coisas que a gente tem que ter um critério para tratar. E o rosto não dá para esconder, exatamente. né? Então assim, normalmente é bom ir devagar e ao mesmo tempo ir com critério e quando for necessário um procedimento mais invasivo, fazer aquele procedimento e não ficar às vezes exagerando em outras técnicas que não vão levar ao melhor resultado. Então cada coisa tem o seu momento, tem a sua idade, a gente não consegue tratar um rosto de 70 anos da mesma maneira que um rosto de 40. Então cada beleza, cada idade tem a sua beleza, a gente tem que respeitar isso aí. Muito obrigada por hoje, mas semana que vem a gente volta direto aqui da Clínica Cuida.